Vamos dar continuidade ao estudo do nosso Evangelho. Hoje nós vamos estudar os itens 46 e 47, né, que é a coletânea de preces espíritas, e nós vamos estudar hoje a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Então vamos começar pelo item 46, prefácio. Disse Jesus: amai até mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, ao proferi-la, Jesus não pretendeu que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que esqueçamos suas ofensas, que lhe perdoemos o mal que nos façam, que lhe pagamos o mal com o bem. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele mostra aos homens a verdadeira superioridade. E aqui Kardec nos recomenda ver o capítulo 12, item 3 e 4, que trata o tema é retribuir o mal com o bem. Então vamos refletir um pouquinho sobre este capítulo 12, que ele fala sobre o inimigo, né? Então, o que é inimigo, né? Se a gente for procurar aí nos dicionários, a descrição do inimigo vai ser sempre aquele que se encontra em oposição, que é hostil, que é contrário, que é adverso, né? Ou seja, que milita no campo contrário ao seu, né? Então, vamos para uma segunda reflexão. Você tem inimigos? Né? Nós temos inimigos? Então, existem aqueles inimigos declarados e aqueles inimigos ocultos, né? Tem aqueles que você sabe que são seus inimigos, mas tem aqueles que você não faz a menor ideia. Muitas vezes são pessoas que estão aqui no plano, que estão encarnados, né? E que têm esse sentimento de oposição a você, que lhe é contrário, e às vezes você nem sabe. Assim como também no mundo espiritual, né? Porque como nós somos espíritos, e viemos de outras encarnações, vivemos muitas encarnações, então, com certeza, nós teremos, sim, inimigos de um outro plano, né, do plano espiritual. Às vezes por motivo, né, pelo que você fez ou deixou de fazer, e às vezes não tem nenhum motivo, né, esse inimigo do plano espiritual, esse irmão desencarnado, às vezes ele tem como inimigo porque ele não compactua com as suas ideias, não simpatiza com você, tem uma antipatia gratuita, pode ser isso também, né? E aí a gente vem para uma outra pergunta: por que nós temos inimigos, né? Por quê, né? Seria tão bom se nós só tivéssemos amigos. Por que nós temos inimigos, né? Então, aqui, os Espíritos nos diz, né? Que o espírita, o verdadeiro cristão, ele sabe, né? Que pela própria destinação da Terra, deve esperar aí encontrar com homens maus e perversos. Porque as maldades com que se defronta fazem parte das provas que deve suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amarga as vicissitudes. Quer procedam dos homens, quer procedam das coisas. E os Espíritos continuam nos dizendo, né? Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Então, meus irmãos, com isso eu refleti
que nós devemos agradecer, né? Porque os inimigos, eles nos levam a uma condição melhor, né? Porque a partir do momento em que você tem esse inimigo, você vai começar a tentar se melhorar, né? Então, ele está aí para isso, para lhe experimentar, né? Para que você exerça essa sua paciência e essa sua resignação. Então, é por isso que nós temos inimigos, por isso que eles foram colocados em nossas vidas, né? E aí, vamos para outra reflexão. O que podemos fazer pelos nossos inimigos ou por aqueles que nos querem mal? E aqui, no capítulo 12 também, né, Kardec nos mostra a lição de Jesus, que é: amai os vossos inimigos, retribuí o bem com o mal. E como é que a gente vai amar esses inimigos? E ele também nos dá todas essas orientações, né? Ele nos diz que não devemos guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança com relação aos nossos inimigos. É perdoar os nossos inimigos sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem, né? Então, às vezes você perdoa pelo mal pequeno, né? E deixa de perdoar por um mal que você julga ser grande. Não, mas isso não tem perdão, né? Mas Jesus nos diz, perdoar incondicionalmente o mal que nos causa, né? Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Quando aquele inimigo quer reconciliar-se com nós, então nós devemos estar abertos a receber esse irmão. É desejar-lhe sempre o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. Ou seja, nós devemos nos alegrar quando o nosso inimigo recebe um bem, né? Recebe uma dádiva de Deus, uma alegria. Então, isso é motivo também para a gente se alegrar. É estender-lhe a mão que socorre em caso de necessidade, né? Então, e não daquela forma de dizer, de estender a mão com orgulho, né? De dizer, eu não disse que você um dia ia precisar de mim, olha agora, você estava precisando e agora eu estou lhe dando a mão. Não. Estender a mão que socorre em caso de necessidade, mas com humildade, né? É abster-se, quer por palavras ou quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, né? Então, não usarmos da maledicência, né, com os nossos inimigos. Isso é muito comum quando a gente tem uma pessoa com quem a gente não gosta ou que a gente teve um atrito, de usar da maledicência, né? Então, aqui está dizendo que nós devemos nos abster disso, quer por palavras ou quer por atos, de tudo aquilo que possa prejudicar. E é restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar, ou seja, aquilo que eu já falei antes, né, que se eles nos fez o mal, devemos fazer o bem, mas sem humilhá-lo. E por fim, os Espíritos nos concluem que quem age dessa forma preenche as condições do mandamento que Jesus nos deixou, que é amai os vossos inimigos. Então, meus irmãos, eu encontrei um texto aqui de Emmanuel, do livro Bênção de Paz, o item 27, que diz: razão para amarmos os inimigos. E eu vou ler esse texto que eu achei muito interessante. Inclusive, tem aqui o Evangelho por Emmanuel, que eu estava lendo. Nossa, tem muitos textos, mas eu tirei esse para a gente ler, né? Esse texto está no livro do Evangelho de Emmanuel, mas também está no livro Bênção da Paz, de Chico Xavier. E tem, onde Jesus diz, segundo Mateus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e, consequentemente, somos nossos irmãos, né? São nossos irmãos. Para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que agem em nosso favor. Ou seja,
Deus nos dá o sol. Deus. Continuando, temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram o êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-ás excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício do que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Meus irmãos, agora eu vou para o item 47, que é a prece propriamente dita, certo? Então vamos iniciar aqui. Meu Deus, perdoa fulano de tal o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo que me perdoeis e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocastes no meu caminho como uma prova para mim, faça-se a vossa vontade. Desviai de mim, ó meu Deus, a ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgostem com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que a vossa bondade possa estender-se sobre ele, levando-o a melhores sentimentos para comigo. Espíritos bons, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal, entrem no meu coração, porque o ódio e a vingança só são peculiares aos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar o mal com o bem e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para provar a sinceridade das minhas palavras, que me seja dada a ocasião para lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, oprimindo-o com a generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Pois, nesse caso, eu mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo. Já recebestes a vossa recompensa. Capítulo 13, itens 1 e seguintes.
nesse capítulo 13 que nós já estudamos, eles nos falam sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, etc. Bom, meus irmãos, eu concluo o meu estudo de hoje, agradecendo a oportunidade